Olá, sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Sambistas no Enem, série essa que visa democratizar o acesso às universidades públicas do Brasil e também privadas a partir do Enem e outros vestibulares também no Brasil. Hoje nós vamos falar do Império das Bananas, ou o Império do Brasil. Império este que se constitui entre 1822 e 1889, mas que antes, em 1808, já passa por contornos de existência com a vida da família real, quando Dom João VI embarca no Brasil. Então, para isso, nós vamos recordar o samba da Imperatriz Leopoldinense de 2008. Então, venham conosco, não só relembrar sambas históricos, mas também mergulhar na história do Brasil. Então, pegue a sua caneta, pegue o seu caderno e anote tudo. Venha conosco, então. Ou ficam todos, ou todos vão embarcar nessa aventura no ar Napoleão. O samba da Imperatriz de 2008 ele esboça um ponto fundamental para a gente entender o porquê Dom João VI veio para o Brasil. Napoleão, em 1804, vai inaugurar o chamado Império Napoleônico, que é mais ou menos o fim do processo revolucionário francês, que aconteceu lá em 1789. Quando Napoleão assume a França, ele vai instalar série de medidas dentro do continente europeu, a maioria delas numa visão muito imperialista, ou seja, de dominar o continente como um todo. A mais radical delas é exatamente o bloqueio continental. O bloqueio continental proibia qualquer nação no continente europeu, na parte continental, na parte, vamos dizer assim, dos aglutinados dos países, a comercializarem com o principal rival francês, que era exatamente a Inglaterra. Só que Portugal dependia economicamente da Inglaterra, o que vai fazer um mal-estar. Dom João VI, então, em 1806, começa a esboçar uma, vamos dizer assim, uma pernada no Napoleão, né? Uma enganadinha ali para que ele venha para o Brasil e faça uma medida quase que inédita. Seria a primeira vez que uma colônia seria o centro de um império. Então, ou seja, em vez da metrópole, ou seja, Lisboa, em Portugal, quem iria ser a capital, quem iria ser a sede administrativa da coroa portuguesa seria agora o Brasil. Então assim, em 1808, com a ajuda da Inglaterra, que escolta o Brasil, o Dom João VI dá um au revoir a Napoleão, como diz o samba, e era basicamente a mesma ideia, né? Ou fica em Portugal e é dominado, e poderia inclusive denotar a queda do Dom João VI, ou ir para o Brasil e tentar uma coisa ali inédita. Ele escolhe pela segunda opção e que vai gerar exatamente o Reino Unido de Portugal e Brasil, que a gente vai ver agora em outros sambas. Com os portos abertos, surgem amigas nações, sob o olhar cozinheiro, adeus colônia, pois o Rio é capital. Viagens pitorescas, oi da cidade e tarde francesa, um aclamado rei de Portugal, vê chegar a hora da partida. Quando Dom João VI embarca ou desembarca no Brasil, ele vai fazer uma série de medidas. Por quê? Se o Dom João VI permanecesse no Rio de Janeiro com as regras antigas, ou seja, do Rio de Janeiro como uma simples colônia, como a capital colonial do Império Português, o próprio rei teria uma série de, vamos dizer assim, desvantagens. Então o que ele vai fazer? Ele vai, primeiramente, como bem diz o samba da São Clemente, com os portos abertos, surgem amigas nações. Sob a orar fuzileira, descolônia, pois o Rio é capital. Isso é interessante porque a abertura dos portos para as nações amigas era uma espécie de, como podemos dizer, pagamento pelo escoltamento inglês para a vinda, do caso da família real, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Então assim, Portugal abre os portos, rompe o pacto colonial e faz com que a Inglaterra seja ainda mais influente, não só agora em Portugal, como no Brasil. Vai também impulsionar vários avanços na arte, como diz o samba, né? Viagens pitorescas, colorindo a cidade, pitate francesca, que a viagem pitoresca faz alusão ao Debré. O Debré vai ser uma espécie de cronista imagético do Brasil colonial, né? Porque o Brasil era uma colônia. E ele vai fazer uma série de gravuras, de estudos sociais, até mesmo de natureza, que vão ser a primeira, vamos assim,
imagem, a primeira estampa de um Brasil, claramente ainda na representação de gravuras e de pinturas. Só que vai acontecer lá em Portugal, 1820, a chamada Revolução do Porto. A Revolução do Porto é uma revolução que pregava o fim da monarquia como centralização do poder e instalação de parlamentarismo. Então, ou seja, seria essa burguesia portuguesa que estava órfã, se assim podemos dizer, do poder real, meio que obrigou o Dom João VI a voltar para Portugal. Dom João VI volta obrigado para Portugal, porque a Revolução do Porto dá certo, e ele vai deixar no Brasil seu filho, o Dom Pedro I. Dom Pedro I, ainda não era Dom Pedro I, ele era apenas um Pedro, mas o Pedro, que vai ser depois Dom Pedro I, vai permanecer no Brasil e vai sofrer uma série de pressões. Esta nação menina escutou o céu. Do rio eu pude ver o colorido bebê. Ao amor de Pedro me entreguei. Me apaixonei de ver essa nação. Independência, minha pátria mãe gentil. Meu Brasil chorou na senzala, chorou. E o lamento do negro veio. A Imperatriz Leopoldina é essencial porque é ela que vai avisar o Dom Pedro I de que Portugal provavelmente ia entrar em convulsão caso o Dom Pedro I não efetivasse o processo de independência do Brasil. Então, acima de tudo, o processo de independência do Brasil é um grande acordo entre as elites brasileiras, entre Dom Pedro I, que era representante da monarquia portuguesa, e, entre aspas, a nobreza portuguesa, principalmente na figura do seu pai, que não queria que Dom Pedro I voltasse e, com isso, perdesse ainda mais a sua autonomia política. E a gente chega no samba do Imperador do Ipiranga, né? Quando ecoou o brado heróico de Dom Pedro, Imperador. É aquela velha visão quase que romantizada do processo de independência do Brasil. De fato, Dom Pedro I estava em São Paulo quando ele vai fazer a independência, mas não foi nesse jeito, né, como o quadro do Pedro Américo aponta, né, dessa coisa quase que retumbante, né, de um Brasil sendo libertado. Mas o fato é o seguinte, o Brasil vai ser independente. Vai ser rapidamente reconhecido, inclusive, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, que eram as duas principais influências, né, Estados Unidos na América e a Inglaterra ao torno do mundo. Portugal vai reconhecer também o Brasil como independência, e aí sim, em outubro de 1822, Dom Pedro vai ser aí sim aclamado como imperador. Em 1823 a gente vai ter a Assembleia Constituinte, que era uma tentativa não só do Dom Pedro, mas também da elite brasileira se estabelecer e fincar os seus poderes no Brasil. Vai ali acontecer vários problemas. A Constituição de 1824 ela é profundamente liberal. Ela divide os poderes em três, ou seja, judiciário, legislativo e executivo, e o poder moderador, que era uma espécie de, se acontecer algum problema, eu, Dom Pedro I, vou decidir as ações de acordo com o que eu acho certo. O que era, na verdade, uma centralização política, uma espécie de absolutismo brasileiro. Porque tudo no Brasil é a parte, né? O absolutismo brasileiro, o parlamento brasileiro, ou seja, uma loucura. E além disso, Dom Pedro I vai retirar a autonomia das províncias. Isso vai gerar uma série de problemas, que vai ser ainda mais atenuada por outros fatores, como a Guerra de Cisplatina, quando no caso Portugal, no caso Brasil agora, vai tentar anexar o Uruguai às suas possessões, o que não vai dar muito certo. Vai acontecer uma crise financeira gigante, porque o Nordeste brasileiro vai passar por uma seca muito grande, que vai afetar a produção de algodão, a produção de cana-de-açúcar e também, entre aspas, a produção de fumo. Outro aspecto também muito importante é que Dom Pedro I não vai ser uma figura totalmente popular no Brasil, tá? Outro fato também, esse aqui é fundamental, é que José Bonifácio, entre aspas, quando ele é um dos pais da Constituição de 1824, mas ele vai ser uma Constituição totalmente liberal, não vai ampliar os direitos do cidadão, da população como um todo,
E também vai permanecer com a escravidão, e aí sim, para atender as elites locais. Dom Pedro I, ele vai ser, vamos dizer assim, rechaçado do trono português, porque o pai dele vai falecer quando Dom João VI morre, né? Ele vai ter que sair do Brasil e assumir agora o trono lá em Portugal. Só que Dom Pedro meio que assim pensa novamente lá no passado. No passado eu tive que ficar, né, por causa do meu pai, para não perder a monarquia. Agora eu tenho que ir para não perder a monarquia de lá. E o que ele faria com a monarquia daqui? Então ele vai deixar o filho dele, o Dom Pedro II, na época com 4 anos. Assim, vai se iniciar o período regencial, que a gente vai ver agora, mas mais precisamente nas revoltas que se desenvolvem neste período. Não parar de ser herói assim, Senhor, em busca da liberdade, acabar a luz. Bravos heróis, alma guerreira de verdade bate no teu coração. Sonhos do povo, orgulho dos pampas, farrapo valente, sem medo de enfrentar a ambição. Lutar para ser luta, a luz chamar, a insurreição, na velha força que inflama a negritude, na revolta atitude pela libertação. Um grito por igualdade, orgulho dos ancestrais, a chama que persiste a esperança. Com a ida de Dom Pedro I para Portugal, o Brasil, vamos dizer assim, vai ficar refém. Por quê? O Dom Pedro II, que fica no Brasil, ele vai ser declarado imperador, entre aspas, com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, ninguém, no caso, se torna de fato imperador. Então, assim, entre 1831 e 1840, o Brasil vai ser governado por uma espécie de regência. E essas regências vão ser várias que vão acontecer nesses 10 anos. O que é importante vocês saberem, porque o Enem não cobra vocês terem conhecimento exato dessas regências, mas vocês têm que saber que essa busca pelo poder, ela acontecia numa espécie de um lado um grupo e do outro lado outro. E de um lado você tinha os moderados, que eram um pouco mais conservadores, defendiam os ideais de uma monarquia consistente na figura centralizadora do imperador. E do outro lado você tinha os exaltados, que eram uma força um pouco mais reativa ao governo central do Dom Pedro I, do imperador e assim por diante, e defendia uma espécie de parlamentarismo brasileiro. Nesse interim todo vão acontecer uma série de revoltas regenciais, porque as províncias, percebendo que o Império Brasileiro estava ficando enfraquecido, elas vão reagir contra os mandos e desmandos. No Samba da Tatuapé que a gente acabou de ouvir, a gente tem lá a presença do Grão-Pará, um berço de gente heróica, de luta, né, de guerreiros. A cabanagem ela vai acontecer entre 1830 e 1835 e 1840, e ela é composta exatamente no único objetivo, da população do Grão-Pará, que ela é totalmente pobre, miserável, que vivia numa condição degradante. Eles iriam reagir não só contra as elites do Grão-Pará, mas também contra o Império Brasileiro. O Império vai pouco a pouco reagindo e vai agir de forma, eu diria que até agressiva e violenta ao extremo, porque quase 40% da população do Grão-Pará vai morrer nessa ação repressiva. O Grão-Pará não dá certo, né? A cabanagem, enfim, vai ser desfeita, mas fica aí exatamente esse legado dessa população que lutou contra a tirania existente. Outra revolta que é muito importante você saber é a revolta dos farrapos, que vai acontecer entre 1835 e 1845. Ela acontece ali no sul, na região do Rio Grande, e ela vai ter como grande motim, desencadeador, a série de impostos que o governo imperial brasileiro fazia para os riograndenses, principalmente no charque, ou seja, a carne de exportação, de importação ali existente dos riograndenses. Então, assim, liderados por Bento Gonçalves, eles vão em 1835 e em 1836, né, nesse período de um ano, fazer uma série de iniciativas locais que vai desaguar
aí sim na República Rio-Grandense, uma espécie de república autoproclamada ali no Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina. O governo imperial, de novo, vai lá, vai atacar, vai, vamos dizer assim, ser reativo, só que diferente lá do Grão-Pará, aqui as coisas vão ser um pouco mais suaves. Porque ao invés de ter uma matança de pessoas, como foi lá no Grão-Pará, aqui a coisa vai ser um pouco mais reduzida. Porque vai terminar num acordo entre os farroupilhas, né, os líderes da revolta, com o governo imperial brasileiro. A outra revolta que a gente viu foi exatamente a revolta dos Malês, que vai acontecer na Bahia, ali também em torno de 1830. Ela vai ser liderada, ter como uma das suas lideranças a Luísa Marim, que é a mãe de Luiz Gama. E a revolta dos Malês era nada mais nada menos do que um grupo de negros escravizados e de negros libertos da origem malê, ou seja, negros escravizados que eram ou tinham na sua cultura o Islã, ou seja, a figura de Alá, ou seja, uma ideia totalmente religiosa, de estruturar uma espécie de república islâmica dentro de Salvador. Muita gente tem olhos, como posso dizer, errados sobre a revolução, sobre a revolta. É sempre bom a gente ter em mente que os negros eles não tinham nenhum auxílio do governo. Então era mais que legítimo de eles se rebelarem contra o império. Então o samba diz, né, lutar para sempre lutar, a luz de Alá a insurreição, na pele a força que inflama a negritude, na revolta a atitude pela libertação. Exatamente, hoje, né, mais recentemente, está tendo uma reinterpretação da revolta dos Malês com uma ação política desses negros escravizados perante o Império Brasileiro, o que dá uma força, não só às lideranças da Luísa Marim, mas também de outros vários que tentaram, né, se instalar ali em Salvador uma forma alternativa de governo. É sempre bom lembrar que a região norte e a região nordeste sempre foi muito preterida pelo governo brasileiro, pelo Rio de Janeiro, né, pela sede da capital, exatamente por não verem necessidade ou não verem nenhum apego com essa região. Então essa relutância de desenvolvimento ou essa relutância de investimento no norte e nordeste não é de hoje, está acontecendo há muito tempo. O que é importante saber das revoltas regenciais é que elas são um aporte necessário para se questionar não só o período regencial, mas também a própria ideia de uma independência que gerou dependência não só dessa elite conservadora brasileira, mas da Inglaterra. Então assim, Dom Pedro II, quando ele vai assumir o trono em 1840, ele vai herdar muito mais problemas do que louros para o seu governo, isso com 14 anos de idade. E o romantismo acendeu um sentimento de orgulho nacional. Pintores, romancistas e poetas, indianismo no cenário musical. O teu estandarte se manchou durante a guerra do Paraguai. O fato é que o governo de Dom Pedro II ele não vai ter nada de muito especial, essa é a grande verdade, porque em si é um período de tranquilidade no Brasil, mas ele também não faz nada de muito efetivo. A ideia de romantismo, ela meio que vai gerar a ideia exatamente de um orgulho nacional. O que é esse orgulho nacional, né? Durante o período do governo de Dom Pedro II, uma coisa que ele vai fazer, de fato, ele faz até que de maneira coerente, é exatamente a expansão de uma ideia de identidade brasileira. Só que essa identidade brasileira, ela é totalmente, vamos dizer assim, ilógica, ou atendia aos interesses locais, principalmente das elites, dessa elite conservadora brasileira. Esse romantismo que gera um orgulho nacional é nada mais nada menos do que o IHGB, que são os Institutos Históricos e Geográficos Brasileiros. Esses institutos eles tinham o objetivo de gerar ou de formar uma história nacional do Brasil. Só que qual era o grande problema? Da onde parte a história do Brasil? Parte de Portugal ou parte do processo imperial? Então, para ter um caráter mítico, para ter um caráter até mesmo de epopeia da nação brasileira, esse romantismo brasileiro, essa identidade nacionalista do Brasil vai partir do indígena, que é exatamente o indianismo que o samba diz, né? Só que esse indianismo era um indianismo meio que fake,
Porque o indígena que era retratado não era um indígena soberano, era um indígena, na verdade, tutelado pelo Estado brasileiro. A identidade brasileira que nasce do indígena, na verdade, o indígena ele só consegue se tornar, ou ele só consegue alcançar os seus ideais de liberdade, de soberania, a partir do momento que ele tem um contato com Portugal e principalmente com a Igreja Católica. Então, ou seja, era uma ideia de identidade brasileira, de um orgulho nacional, mas era um orgulho nacional meio que forjado. Além disso, como bem o samba expressa, né, o seu estandarte se manchou depois da Guerra do Paraguai, que é exatamente o grande close errado do governo de Dom Pedro II, que vai decretar o seu fim. A Guerra do Paraguai é uma guerra que vai acontecer entre Brasil e Paraguai e que vai envolver outras nações como a Argentina, Uruguai e, estrategicamente, a Inglaterra. O Paraguai crescia muito dentro do continente e ameaçava os interesses do Brasil e da Argentina, principalmente economicamente. O Brasil sai da guerra mais derrotado do que vencedor, porque ele vai contrair uma guerra, uma dívida com a Inglaterra gigantesca. O exército, principalmente da figura do Duque de Caxias, vão sair fortalecidos desse imbróglio todo, que vai gerar exatamente a questão militar. A questão militar é quando o exército percebe que esse tipo de monarquia, essa coisa ultrapassada, não era legal exatamente para os avanços do Brasil. Então o exército vai se aliar à ideia do positivismo, à ideia do avanço pelos ideais da ciência. Outro aspecto importante é exatamente a ideia do abolicionismo, que vai ter como um grande símbolo Luiz Gama, mas que vai ficar, quem vai levar todo o crédito é a Princesa Isabel, que a gente vai ver agora. Bem, os dois sambas expressam duas visões do processo de abolição. Então é sempre bom a gente ter em mente que o processo de abolição no Brasil tem duas frentes, ou tem duas vertentes. Uma delas é dessa elite agrária republicana, entre aspas, que defendia o fim da escravidão com interesses econômicos e políticos, mais econômicos. O processo de escravidão era muito caro e não tinha mais tráfico negreiro no Brasil, né? O tráfico negreiro vai ser abolido em 1850. Então o que acontecia, né? Era muito custoso você ter uma mão de obra, né, que na verdade não era reposta mais, que é uma coisa absurda, mas essa era a grande verdade. E você não tinha grandes lucros, porque não era um trabalho muito ágil, não era um trabalho muito rápido. Então assim vai acontecer essa pressão do fim da escravidão por parte dessa elite agrária republicana. Do outro lado, a gente vai ter sim os abolicionistas, que vai ter na figura do Luiz Gama sua grande, vamos dizer assim, liderança. Era liderado exatamente por uma elite, por uma classe política negra, e eles aí sim defendiam não só o fim da escravidão, mas também de projetos de inserção do negro em sociedade. Enfim, a Princesa Isabel ela vai representar esse primeiro grupo, dessas elites agrárias que na verdade não tinham nenhum compromisso com o negro no Brasil. Então assim, o samba da Imperatriz, ele erra ao dizer que o negro comemorou e dançou o fim da sina, ele não erra. Mas ele também não acerta, porque isso não gerou um desenvolvimento desses negros perante o território brasileiro. Já o samba da Mangueira, ele tem um certo acerto, porque o abolicionismo está acontecendo no Brasil durante muito tempo. Ele vai se iniciar no Ceará e ele vai passar por outras regiões até chegar em 1888, quando aí sim não tinha mais como negar o fim da escravidão, a Princesa Isabel vai lá e assina esse processo que não vai gerar nenhum saldo positivo no futuro. Então o Império Brasileiro, ele, vamos dizer assim, desde 1822 até 1889, ele não gera nenhum avanço para a população brasileira, pelo contrário. Ele consolida elites nos poderes, ele consolida essa lógica portuguesa dentro do Império, e vai aprofundar ainda mais as desigualdades, principalmente da população negra, que como a gente acabou de ver, com o processo da falsa abolição, essa população vai ficar praticamente ao Deus dará, porque eles não são inseridos na sociedade brasileira e também não tem nenhum projeto de inserção do negro como
uma figura mínima, seja para moradia, seja para trabalho e outras coisas mais. Então essa foi a nossa aula. Na aula que vem a gente vai discutir exatamente o negro no Brasil, porque se vocês bem observaram, seja na aula de Brasil Colônia, seja na aula hoje de Brasil Império e no descobrimento, entre aspas, a gente não discutiu o negro, porque exatamente a gente vai ter uma aula exclusiva para discutir a temática negra no Brasil, e aí sim a partir dos sambas enredos. Então é isso, se você tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, se quer ter algum elogio, se tem alguma crítica, deixa aqui nos comentários. Todos os links dos sambas que foram citados aqui também estarão na descrição. E é isso, gente, até mais, não deixe de sonhar e não deixe de sambar. Até mais e tchau.